Olá, você que está a fim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial que tem até algumas referências à última entrevista que a gente fez aqui com os professores Gilson Burigo e Carlos Hugo Rocha, que é a questão do meio ambiente, mas hoje, mais especificamente, vamos falar de temas relacionados à Romaria da Terra, que deve acontecer aqui na região ainda no mês de agosto. E para isso nós trouxemos aqui duas mulheres lutadoras que sabem e trabalham temas relativos à Romaria da Terra, que são deserto verde, meio ambiente, soberania alimentar, entre outros assuntos. Então, estamos aqui com a Adriana Prestes e com a Maristela Pelissaro. Isso. Tudo bem, Maristela? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui a fim de papo, né? Sim. Para falar de um tema que é tão importante para a nossa região, para o estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo também, com certeza. Bacana. Oi, Adriana. Oi, boa noite. Adriana é antiga conhecida nossa, né, Adriana? Sempre Sim, nas lutas aí, sempre nas né? lutas por soberania, por uma alimentação saudável, né? Por uma distribuição mais igual. Bacana, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre vocês, antes da gente começar a entrevista, né? A Maristela é professora de Geografia da Rede Pública Estadual, pós-graduada em Educação e Gestão Ambiental, militante do movimento sindical dos trabalhadores rurais e da educação. E foi vereadora do PT de 2017 até 2020 no município vizinho de Imbaú. É isso, né, Maristela? Isso mesmo. Essa minha trajetória, um pouco dela, né? Porque eu morei em Ponta Grossa também, atuei no Sindicato dos Metalúrgicos em Ponta Grossa, como educadora do programa Todas as Letras, né? E também o programa Integrar. E sempre tive muito vinculado ao movimento sindical e a esses debates que envolvem, né? A luta pela terra, a reforma agrária, que envolve a soberania alimentar, a segurança alimentar, que é um tema que voltou agora com tudo, com o novo governo que se instalou no Brasil. E dizer assim que, como professora de geografia, eu fico assim muito satisfeita de ter essa oportunidade e, ao mesmo tempo, de participar desse debate que é tão provocativo e tão importante. Bacana. Isso aí, Maristela. Estamos também com a Adriana, né? A gente apresentou a Adriana. A Adriana é militante do Movimento Sem Terra, né? Já trabalhou, antes de trabalhar especificamente com o movimento, trabalhava em comunidades no empoderamento feminino, em bairros de Curitiba, como o Sítio Cercado e Osternac. Hoje é formadora política do MST, com base no acampamento Emiliano Zapata, onde você reside, né? E faz parte da coordenação coletiva da Brigada Emiliano Zapata, pela frente de massa da região sul do Paraná. É isso aí, né, Adriana? Isso. Tá legal. Bem-vinda. Vamos aqui, antes da gente, como eu já expliquei para vocês, antes até da gente iniciar aqui o episódio, todas as vezes a gente faz um agradecimento aos apoiadores. E os sindicatos metalúrgicos, que você citou, é um dos apoiadores desse canal. Que joia. Né? Isso aí. Além de sindicatos metalúrgicos, temos também o Sindicato dos Professores e Técnicos da UEPG, o Sintespo, o Fórum das Entidades Sindicais, com base em Curitiba, mas de todos os sindicatos dos servidores públicos do Executivo do Paraná, e também temos o apoio do Sindicato dos Técnicos da Universidade Sul, né, na Unicentro, que é o Sintesu, que vocês vão estar podendo também ver a logomarca aí na telinha de vocês. E a gente também tem uma série de outros apoiadores, pessoas que não estão vinculadas especificamente a nenhuma instituição, e uma delas, quero fazer um agradecimento especial hoje ao Beto Barbosa, que, de certa forma, orientou esse debate que a gente vai ter aqui, né, trazendo a Maristela e a Adriana para a gente conversar um pouco. Salientando um pouco da atuação do Sintesu, e não só do Sintesu, do Sintespo e de outros sindicatos ligados ao Fórum das Entidades Sindicais, na semana que passou, foi feito um planejamento para o segundo semestre de 2023, tendo em vista que o tema database, de certa forma, ele se exauriu no primeiro semestre com
a disposição do governador do Paraná em conceder apenas 5,79% de aumento ante uma defasagem de 42% dos salários dos servidores públicos do Executivo Estadual. No entanto, ele fez uma série de adequações das carreiras específicas. Foi a estratégia que o governador utilizou para fazer uma espécie de reposição salarial, que não satisfez a todos. Primeiro, não conseguiu abarcar todas as carreiras e algumas dessas adequações não ficaram a contento, então a luta continua sempre pela database. Mas, para o planejamento do segundo semestre, fora das entidades sindicais, composto, como já falei, pelo Sintesul e pelo Sintesco, eles e outros sindicatos de todo o Estado definiram algumas pautas prioritárias, quais sejam a luta pela extinção do confisco dos salários aposentados de 14%, eles chamam de desconto previdenciário, né? Para quem já está aposentado, 14%. Então, pelo menos para quem recebe até o teto do INSS, que é em torno de R$7.000. Concurso público urgente e uma luta contra as terceirizações do serviço público, que prejudicam tanto o funcionalismo público, como prejudicam os cidadãos também, de várias formas. E, além disso, melhorias no sistema de atendimento à saúde, no SAS, e do SUS também, em geral, para toda a população. Então, é isso. Dito isso, aí, muito obrigado a todos os nossos apoiadores, a todos os sindicatos que nos apoiam, a todas as instituições, e você também pode nos apoiar. Como que você pode fazer? Na descrição do vídeo, a gente vai deixar a nossa chave Pix. Você pode enviar qualquer valor, se você está gostando do nosso trabalho, se você acha importante os temas que a gente tem discutido aqui, você pode colaborar com qualquer valor. Mas, além disso, você também pode fazer uma coisa muito simples, que não custa nada. Curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que têm interesse nos nossos temas, e também se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. E quando você se inscrever, você ativa o sininho das notificações. Isso ajuda a ranquear o canal e colocar o tipo de conteúdo que a gente trabalha aqui para mais pessoas. E, dito isso, vamos lá para a entrevista, conversar com essas mulheres lutadoras aqui. Isso aí. Nós hoje vamos falar, a nossa intenção era falar especificamente da Romaria da Terra, mas a Romaria da Terra ela tem um protocolo muito específico, que é o pessoal ligado à CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, e amanhã, eu acho que na sexta-feira dessa semana, ou no começo da próxima, eles vão fazer uma entrevista coletiva para toda a imprensa, falando exatamente como vai funcionar a Romaria, os dias, então, os temas que serão tratados. Mas a gente trouxe vocês aqui para tratar de temas que têm a ver com a Romaria. Não vamos falar especificamente da Romaria, mas nós vamos falar de temas que estão muito ligados. E vocês, pelo que o Beto já me adiantou, provavelmente vão participar também, né, da Romaria. Sim. Que vai acontecer aonde, Adriana? Vai acontecer em Ortigueira. Ortigueira. Aqui qual que é o mesmo dia? 20 de agosto, né? 20 de agosto. Isso é um domingo. Um evento que acontece. A Romaria da Terra ela acontece em vários locais do Brasil, né, e estados, e aqui vai acontecer aqui na nossa região dos Campos Gerais, aqui, em Ortigueira. Mas um dos temas, né, que a Romaria suscita é com relação a uma agricultura sustentável. Né? Também falando sobre soberania alimentar e os desafios relacionados aos agrotóxicos, monocultivo e os problemas ambientais na agricultura. E a primeira vez que eu me deparei com esse tema, com essa expressão, eu achei muito estranho, que era a expressão deserto verde. Eu queria que a Maristela começasse me explicando o que é esse tal do deserto verde. É complexo mesmo, é muito complexo, né? Sempre, eu como professora de geografia, quando a gente vai falar dos diferentes territórios, né? Então, a gente fala onde que as pessoas não querem morar. É no deserto que tem areia, que tem um sol escaldante, que durante a noite é muito gelado, e nas áreas montanhosas. Quem que quer morar na área montanhosa? Ninguém quer morar. E aí, de repente, a gente começa a ver, né, êxodo rural no local onde você mora. Pessoas migrando do campo para a cidade. De repente, no local onde você mora, você começa a perceber comunidades sem água. De repente, no local onde você mora, você começa a perceber que os corredores de fauna já não são mais os mesmos. Que os pássaros que por ali, né,
viviam e estavam, já não se encontram mais naquele local. E aí você começa a ver um empobrecimento, junto com isso, das áreas rurais. E, ao mesmo tempo, você começa a ver as lavouras de pinos e eucalipto crescendo, aumentando. Então, isso começa a gerar uma preocupação, e foi o que aconteceu no período que a gente iniciou o debate, 2012, 13, 14. Espera aí, é verde, mas as características, né, aquilo que envolve, está aparecendo algo parecido com aquele deserto, né, com aquele deserto que é arenoso, com locais onde as pessoas não podem mais ficar. E aí, assim, a gente iniciou um debate muito importante, que teve muitos desdobramentos, inclusive, depois a gente vai conversar sobre isso, alguns positivos. Mas o tema deserto verde vem disso, de você, de repente, fazer uma foto aérea e está tudo verdinho, está tudo bonito, né? Mas e daí realmente está, né? Realmente, do ponto de vista econômico, social, ambiental, sustentável, realmente está tudo bonitinho? Ou a gente precisa fazer alguma coisa para resolver algumas situações, né? Então, são árvores, né? Principalmente pinos e eucalipto, porque elas... mas por que elas causam esses problemas? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? A Adriana pode interagir também à vontade, né? Por que elas não... Elas prejudicam o ecossistema? Eu acho que é importante também a gente entender que, em muitos casos, essas árvores elas são geneticamente modificadas também. Elas sofrem o processo da transgenia, né? E, como tudo que é transgênico, elas têm por tendência a secar a água, secando a água, afastar a vida. Então, onde tem pinos, eucalipto, especificamente, não tem vida. Tem a árvore e o solo coberto dos restos daquela árvore, né? Uma vegetação rasa, que não propõe diversificação nenhuma e que afasta toda a espécie animal, e bioma fica totalmente comprometido e visivelmente, aquele espaço por onde passa, né, o deserto verde, ele precisa depois ser restaurado, né? E nunca é, né? Porque a ideia da monocultura, e isso vai para além de árvores, mas o processo monocultor, ele vem para inibir a vida mesmo e balizar o modelo, né? Balizar um modelo de agricultura que só é viável para quem tem grandes proporções de terra ou um grande volume em dinheiro, né, de investimento. Ou seja, não é um espaço pensado para a classe trabalhadora, para a população que entorna o espaço, né? E só esse fator já é o suficiente, né, para a gente poder perceber qual que é o futuro de um espaço, de um local, que, por algum motivo, começa a ser tomado, né, por multinacionais e empresas nacionais também, né, que nem tantas que tem por aí, né, Sim. que não pensam na vida. No entanto, né, deixa eu fazer uma espécie de advogado diabo aqui. Ai, eu adoro. São aspectos da economia, né, que, assim, aumentam vários índices, né, de exportação e tal, e isso a imprensa gosta de tratar como o setor produtivo, tem até um nome bonito, né? Sim. O setor produtivo diz tal coisa, o setor produtivo diz isso, o setor produtivo diz aquilo. Mas eu queria saber se, na visão de vocês, é possível uma convivência, né, com esse tipo de cultura e com uma agricultura que também leve em conta a vida, como você disse, né, Adriana? Que não leve em conta apenas o lucro ou a degradação ambiental, né? É possível ter um meio termo ou o ideal é que essas grandes extensões de terra fossem transformadas todas em agricultura familiar ou agricultura direcionada à produção de alimentos, né? O que vocês acham? Eu não sei se a Adriana compartilha do mesmo pensamento do que eu, mas eu realmente enxergo que é um setor produtivo importante, né? Eu acho que nós não temos como negar isso. São atividades econômicas fortes no estado do Paraná, na nossa região. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que até esse setor produtivo hoje, ele já consegue ter um olhar de que perder a soberania alimentar
é algo muito sério. É só a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela. Se eu perco a capacidade de gerir a produção de alimentos no local onde eu vivo, no município que eu estou, no estado onde eu estou, é como se eu entregasse a maior riqueza para o outro, né? Então, ao mesmo tempo, eu ter um município como, por exemplo, o meu município, Embaú, ou o município vizinho, onde vai ter a Romaria da Terra, a Ortigueira, e eu ter ele com mais de 50%, mais de 60%, às vezes até 70% como monocultivos, que soberania alimentar que eu vou ter para alimentar o povo que mora no local onde eu vivo, né? A gente já tem alguns bons exemplos. Você perguntou da boa convivência. Uhum. Depois de 2012, 13, 14, de todo o debate do Deserto Verde, da qual eu participei bastante, junto com muitos pesquisadores, porque é importante dizer que isso não é assim, o que a gente está tratando aqui não é uma coisa jogada ao vento, tem pesquisa científica sobre isso. A gente não é tá só falando, eu acho. Né? não é o achismo da Maristela, da Adriana, né? O nosso achismo aqui no Afim de Papo. Existe pesquisa científica ratificada, a gente estava falando de tese de mestrado, de tese de doutorado, né, de um professor lá do IFPR que iniciou as primeiras pesquisas, identificou o número de pessoas saindo do meio rural, né, vendendo as suas pequenas propriedades, a diminuição da produção de alimentos. Então, é importante a gente dizer que esse debate ele está pautado na ciência. E que a ciência ela deve vir para contribuir com tudo isso. Uma delas é garantir que exista convivência entre esses setores produtivos importantes, que geram emprego, que exportam, né, são commodities, exportam, participam da economia de uma forma forte no país, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também que o governo invista na agricultura familiar, que o governo gaste o dinheirinho sagrado dele lá para investir em pesquisa, ciência e tecnologia para o pequeno agricultor. E nós precisamos ter incentivo para esse pequeno agricultor, assim como tem dinheiro milionário para construir terceira faixa de rodovia, construir rodovias, melhorar a infraestrutura, pensando no agronegócio ou até pensando, né, nesses grandes setores produtivos, tem milhões para a pequena agricultura? O que está sendo investido na ciência, na tecnologia? O pequeno agricultor também precisa de ciência e tecnologia. Ele também precisa. Muito. Vamos pensar numa coisa bem atual, que todo mundo está falando, drone. Talvez alguns usam o drone para passar veneno. Puxa, mas o pequeno agricultor ele pode usar o drone para passar adubo foliar? Que é muito mais Por sustentável. que o moderno né? não pode ser para o nosso agricultor, para o agricultor familiar? E as cifras em relação ao que é destinado ao agronegócio, que a gente chama, né, que esses são grandes produtores, são extremamente altas em comparação com o que é investido na agricultura familiar. Exatamente. Né? E aquilo que a gente compra no mercado, né? Por exemplo, o feijão, né? O básico, o feijão, o arroz, a mandioca, a alface, a rúcula, a beterraba, a maioria desses produtos, quem produz? Né? E como que ele chega nas cidades que não têm produção? Há uma estatística, não sei se ela é muito precisa e tal, mas que eu já ouço falar há muito tempo, de que 75% que está na mesa das pessoas vem da agricultura Da familiar. agricultura familiar. E é isso mesmo? Na verdade, você fez uma pergunta, né, antes disso, Isso. sobre se existe A a convivência, na né? tua Eu opinião. acho que antes, há uns 30, 40 anos atrás, o movimento está indo para 40 anos agora, o ano que vem, 40 anos de MST. No início de falar do MST, era a sensação que o povo tinha a questão era só um espaço de terra, né? Mas, com o passar do tempo, a luta do MST ela é por reforma agrária popular. E no sentido de existe convivência, o que não existe hoje é responsabilidade pública com a reforma agrária. A responsabilidade pública com a reforma agrária traria um convívio melhor para a sociedade brasileira como um todo. Nos setores agrícolas, não precisaria... É isso que a Maristela mesmo disse, né? A questão toda não é o que é feito pelo agronegócio e o volume de commodities que isso produz. A questão é o porquê que aqueles que produzem diversidade de alimentos saudável e propõem o debate do bioma com respeito à natureza, visto o século do desmatamento em alta, do aquecimento global absurdamente insuportável. A gente vendo
partes do mundo morrer, né, de calor. E por que o sistema não se preocupa em debater essa questão? Julho, inclusive, foi né? considerado o mês mais quente. O mês mais quente da história da humanidade em algumas partes do mundo. Então, aonde está a verdadeira preocupação com o humano quando o aquecimento global não é importante para nós, né? Ou não é importante para aqueles que governam o país que a gente vive? A gente está vendo hoje uma retomada, né, desse debate, mas a partir de um momento em que, por um bom período, né, um período de 6 anos, a gente não tinha nem o debate em si, né? E alguma coisa já mudou, pelo menos estão aceitando então, conversar hoje, já. Nessa retomada, eu acho que o mais importante é a gente deixar... existe, sim, um meio de convívio. Existem, sim, programas desenvolvidos por estudiosos que fazem essa relação entre as duas pontas da agricultura se tornar melhor, né? Existem implementos e até mesmo pesquisas que podem ser implementadas em espaços da agricultura familiar, que vai melhorar a vida do agricultor, o alimento do município onde o agricultor trabalha e também a vida social daquele município pela receita, sem prejudicar os produtores do monocultivo, né? Mas o que não existe são pesquisas voltadas para essa produção agroecológica. O que não existe são políticas públicas de investimento com respeito ao agricultor, né? O que não existe são uma reforma agrária, de fato, rediscutir o modelo agrário do Brasil hoje seria fundamental. Mas, para fazer essa discussão, você teria que enfrentar o latifúndio. E enfrentar o latifúndio é o grande problema. E né? quando a gente fala de latifúndio, é importante que você fale sobre o latifúndio também, que eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem exatamente diferenciar o que é um latifúndio do que é uma fazenda, uma grande fazenda, por exemplo, que produz soja. Sim. Né? Latifúndio são terras improdutivas, né? Ou que são altamente degradantes do meio ambiente, né? Que só servem exclusivamente para o lucro de uma família, às vezes uma empresa, né? Multinacional, que o dinheiro não fica nem no Brasil. Sim. Né? Se a Adriana me permitir, eu gostaria de dar um exemplo assim clássico de latifúndio improdutivo, né? Porque eu acho que a gente tem muito no Paraná, no Brasil, latifúndio produtivo. E aí, assim, que legal, né? Tá produzindo riqueza, está gerando trabalho, tem trabalhadores lá, está produzindo para exportação ou para o mercado interno. Parabéns. Mas vou citar um exemplo do meu município, né, em Baú, que eu gosto muito assim de falar. Você deve conhecer o assentamento Guanabara. Sim. Né? Então, é assentamento Guanabara porque era a fazenda Guanabara. Mas ela foi realmente declarada como improdutiva. Então, você imagine uma área de 300 alqueires, 300 e poucos alqueires, e alguns boizinhos soltos lá. Só para marcar posição. Para demarcar território. Então, assim, o que declara uma área produtiva ou improdutiva? Produção, ela tem que estar realmente produzindo riqueza, ela tem que realmente... cumprir a sua função cumprir a função social, Isso, né? Que é produzir riqueza para um determinado local. Então, o município de Imbaú, enquanto o assentamento Guanabara não existia, em que aqueles 3, 4, 10 boizinhos contribuíam para a economia de Imbaú? Vamos fazer essa reflexão. Praticamente nada. O proprietário já não era de Imbaú. Talvez até os 10 boizinhos ele ia carregar e ia levar embora para vender em outro lugar. Né? Sim. Não tinha caseiro, não tinha essa questão da vivência ali, né? E da exploração daquele território, daquela terra. Hoje, não sei se você tem os dados do assentamento, quantas famílias estão lá? Hoje, aproximadamente 50 famílias vivem lá. A terra foi distribuída entre 35 famílias, né? Porém, alguns hoje já têm filhos, os filhos já casaram, já moram ali perto dos pais. Então, aproximadamente 50 famílias. A área é inteira produtiva. Os filhos dos assentados são meus alunos.
né? O assentado, ele trabalha ali com a sua família e ele compra na farmácia, no mercado, na panificadora. Além de né? produzir os alimentos. Além de produzir Então, os alimentos, ele é um consumidor vivo do município de Imbaú. Né? Então, assim, esse é um exemplo claro, né? De que, como o latifúndio improdutivo, ele prejudica a vida, ele prejudica a vida dos municípios, a vida do Paraná e a vida do Brasil. Quando a gente tiver um grupo de pessoas ou a maioria da sociedade preparada para realmente, né? É isso. Você está improdutivo, está atrapalhando aqui Ponta Grossa. Você está improdutivo, está atrapalhando Imbaú. Se é um latifúndio improdutivo, atrapalha Tibagi. A gente precisa ter produção, porque é da produção que vem o trabalho, é do trabalho que vem o salário lá do trabalhador, né, que vem a renda, e é assim que a gente vai ter o desenvolvimento, né, de uma sociedade e até o crescimento econômico de um município. Né? Exatamente. e você falou do assentamento Guanabara, né? Isso. E a Adriana, ela hoje reside no assentamento, no acampamento Emiliano Zapata. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre acampamento, assentamento. E logo depois disso, queria que você falasse uma coisa. Já faz mais de 20 anos que o assentamento existe, que o acampamento existe. Então... E ele ainda não está regularizado. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Isso. E dessa luta também. Como é que está sendo? Na verdade, complementando aí, né, o que a Maristela está falando. Eu moro no pré-assentamento Emiliano Zapata. É uma ocupação de vai fazer 21 anos agora, em agosto. E tem um embargo cartorário, né, que agora, quando teve o ano de 2021, a ESA, a Escola de Sargentos do Exército Brasileiro, tentou se instalar num pedaço do nosso acampamento. Entendeu? Depois de 20 anos de luta, eles queriam um pedaço. E, nesse tentar, o Paraná entrou como terceiro colocado, e, se ele ganhasse, a ESA viria. Mas, para a ESA vir para o Estado, eles tiveram que fazer muitos movimentos em torno da matrícula da terra. Antes de 2021, todas as vezes que as famílias buscavam saber sobre a matrícula para resolver o problema cartorário, visto que as TDAs, que são títulos da dívida agrária, já estão depositadas desde 2015, né? O cartório e todo mundo dizia não existe, ninguém acha a matrícula. Quando a ESA falou que existia a possibilidade de chegar, acharam a matrícula provisória da área. E, com isso, a ESA não veio, mas nós, né, se juntamos junto com um grupo do município de Ponta Grossa e fomos atrás de mais documentos relativos ao espaço que a gente ocupa. Hoje, vai fazer 21 anos agora em agosto essa ocupação. Estamos ali, né, decifrando essa situação cartorária, né, com o apoio do INCRA, né, já de começo do ano, do INCRA, da Defensoria Pública, de várias instituições, né, da sociedade. E esse acampamento, ele entrega, em média, 300 toneladas de alimento por ano no estado do Paraná, no município de Ponta Grossa. O que, basicamente, vocês produzem ali? Hortaliças, leguminosas, frutas. Está indo para a merenda escolar também? Está indo para a merenda escolar, banco de alimento, Feira Verde, Ecofeira, em Castro, o acampamento Maria Rosa do Contestado também entrega, que é esse aqui, ó. Muito bonita a camisa. Também entrega na Ecofeira. Então, o acampamento, o assentamento, ou seja, o povo da reforma agrária, politizado e organizado, não é uma tarefa do MST politizar e organizar o povo para a reforma agrária. É uma tarefa do Estado. O MST faz essa tarefa... Está na Constituição, para forçar o Estado a cumprir. Porque não basta esperar. A reforma agrária não vai acontecer porque ela não é do interesse dos grandes produtores de commodities. Infelizmente, né? Porque acho que eles ainda... agora, como vocês falaram, se abriu o debate, né, Maristela? Uhum. Mas, alguns, pelo menos, não sei se todos, né? Acho que não todos, pelo contrário, uma minoria já compreendeu, né? Sim. Que é necessário ter as duas Essa coisas. compreensão ela vai vir a partir do momento que o debate tenha a importância que, de fato, ele precisa ter, né, nas estruturas do Estado. Por isso você está como formadora política lá na Brigada, inclusive. Né? E daí, por quê que é importante? Porque o município gera alimento que garante
sustentabilidade, né? Ou soberania nos bancos de alimento, de distribuição de alimento para a classe trabalhadora num geral, ou seja, pessoas que trocam reciclado por alimento, alimento saudável da agricultura familiar. Pessoas que muitas vezes não têm alimento suficiente dentro de casa. O filho se alimenta de forma saudável do alimento da agricultura familiar nas suas escolas. Essa receita, ela vem para o município, para o bolso do trabalhador e volta para os comércios do município. Então, é um giro capital Que todo mundo ganha. Né? Forte, fortíssimo, que todo mundo ganha. O município ganha, o Estado ganha, quem se alimenta saúde. ganha, a saúde ganha, e o meio ambiente ganha mais ainda. Sim. Né? Porque, com isso, a gente também propõe o debate do respeito do bioma. Né? Como produzir uma comida saudável? Como conscientizar o trabalhador, a trabalhadora, né, do quanto é perigoso o alimento sem conhecimento, alimentos com veneno que geram câncer, ou seja, desgasta o SUS, superlotado, né, por causa do uso excessivo de agrotóxico. Esse último período de 6 anos foi liberado mais de 90 tipos de veneno que tinham sido extinguidos. E tem uma coisa que eu acho interessante, pelo menos não sei se isso ainda está muito em voga e tal, mas os agrotóxicos, além de eles terem um grande investimento por parte do Estado, um subsídio, né, para a compra de agrotóxicos, enfim, e uma comida feita com agrotóxico, ela não tem um selo dizendo assim, ó, comida feita com agrotóxico. Mas se a comida ela for livre de agrotóxico, ela precisa de um selo dizendo que não foi usado agrotóxico. É uma... Sim, é isso mesmo. E quando a Adriana falou da merenda escolar hoje, né? E da importância que isso tem, você veja o quanto que momentos como esse fazem história e o quanto que foi importante todos os debates, né? As conferências que fizemos sobre segurança alimentar, sobre alimentação. Faz tempo que eu estou na educação, sabe? Já faz mais de 20 anos. E eu lembro da época que tudo vinha enlatado. Carne enlatada, um monte de coisas. Almôndega né? de soja. Nossa, um monte de coisa vinha enlatada. Comi na escola isso. Isso. Então, assim, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo, né, sabe que isso é verdade. E hoje a gente tem, assim, muito alimento in natura. Muito alimento que é entregue direto do agricultor, do produtor, através das cooperativas, das associações, para os nossos estudantes. Mas é importante a gente também fazer essa reflexão aqui. Isso tudo é porque o governo é bonzinho, porque o governo gosta das nossas crianças, né? Gosta do MST, gosta do agricultor familiar? A resposta é não. Isso é porque teve debate, teve luta, teve cobrança, para dizer assim, ó, nós precisamos melhorar a qualidade alimentar, a qualidade nutricional desses jovens, desses adolescentes, né, que estão crescendo. Eles precisam crescer comendo algo com mais qualidade nutricional e, muitas vezes, também temos que enxergar que talvez aquela seja a única refeição que ele vai fazer. As refeições que ele faz na escola sejam as mais importantes que ele vai fazer durante o dia, com a realidade socioeconômica que nós temos em algumas regiões do Paraná e do Brasil. Então, é importante a gente fazer essa reflexão para a gente perceber assim, o quanto que a luta, Adriana, o quanto que a luta, esse enfrentamento, ou tirar a bunda de casa e ir para essas conferências, discutir as coisas, participar daqueles momentos em que a gente faz trabalho de grupo para sugerir coisas que vão ser aprovadas numa plenária depois. Isso é fundamental. E virar projeto de lei. E virar né? projeto de lei. Virar projeto pública. de lei. Virar política pública. Como esse que nós acabamos de falar. Viu? Eu acho que chegou o momento de a gente não aceitar mais o pouco, sabe? A agricultura familiar precisa de tecnologia. Investimento público Investimento pesado. público. Precisamos de técnicos, contratação de técnicos para... Muitas vezes os municípios não conseguem subsidiar isso. E não é porque o gestor não quer, mas muitas vezes não tem recursos para isso. E nós precisamos de equipe técnica para atender o agricultor, ver as necessidades, correção de solo, análise de solo, o que ele mais precisa. Né? E a gente só vai entender isso se a gente estiver perto do agricultor. O governo do estado do Paraná, em 2019,
disse que tinha um projeto de entregar 100% da merenda escolar da agricultura familiar na produção orgânica, sem agrotóxico, 2030. certo? Até 2030. Hoje, a gente fala para a SEAB assim, ó. Então, tá, o desafio que você tem de entregar 100% de alimento orgânico no estado do Paraná, só os camponeses da agricultura familiar são capazes de te ajudar a cumprir essa promessa. Mas como? Né? Se desafiando a discutir. Pôr a conhecimento popular a importância que tem a alimentação saudável para jovens, adolescentes e crianças na garantia de um futuro seguro, na garantia de um SUS menos lotado, na garantia de pessoas com hábitos alimentares saudáveis, porque eles estão acabando, né? Então, nós temos obeso, criança obesa, não temos mais educação alimentar. Então, para além de você investir na agricultura familiar, você investir em projetos escolares que levem a criança a entender também o quanto é importante para a garantia de vida dela, de uma estrutura melhor para ela, aprender a dialogar com a comida. E quando você fala das crianças obesas, me ocorreu também uma coisa que hoje a gente não vê mais, ou vê em muito menos... muito menor intensidade, aquelas imagens, né, que até na década de 70, 80, de crianças muito esquálidas, enfim, muito magrinhas, passando fome e tal. Mas a obesidade tem a ver com desnutrição também. Isso é muito, muito interessante, esse debate que a Adriana suscitou e você continuou fazendo esse apontamento. Nós tivemos aí a Conferência de Segurança Alimentar há alguns dias no município, foi no mês de julho agora, no município de Imbaú. E foi, assim, muito interessante esse debate. Nós tivemos um palestrante que ele falou muito sobre isso, assim, peraí, a criança está gordinha, então está tudo bem? Não está tudo bem. Pode ser que não esteja tudo bem, né? O que essa criança está comendo, né? A qualidade nutricional, como é o café da manhã, como é o almoço, como é o jantar. Então, ele trabalhou exatamente esse aspecto. E uma das coisas assim que é mais uma questão para a gente discutir e cobrar é essa questão de ampliar a quantidade de merenda escolar, né, que é possível comprar da agricultura familiar. Por exemplo, lá no município de Imbaú, eu até fiquei surpresa na conferência, porque eu achei que comprava certinho, aos 30%, né? E a gente descobriu que está comprando muito mais, sabe? Que o 30%. Então, isso é uma outra coisa, né? Um debate importante para fazer com os municípios, que quanto mais o município puder comprar da agricultura familiar, ele fortalece o mercado local, fortalece o trabalho do agricultor e melhora a alimentação das crianças, adolescentes e jovens. Vão ter mais saúde, vão ser adolescentes mais fortes, com certeza adultos com mais qualidade de vida, né? Sim. E aquilo que você falou do SUS, né? Às vezes as pessoas não fazem exatamente a ponta, ligam uma ponta na outra, né? Uma pessoa forte, saudável, que se alimentou durante a vida toda bem, dificilmente vai contrair doenças muito graves, né? A não ser mais no final da vida, que é natural, né? De todo mundo, né? Ter mais incidência de doenças, mas vai ter uma vida mais produtiva, melhorando a economia do país, do município. Né? É toda uma coisa muito ligada à outra, né, Adriana? Com certeza. Realmente é uma estrutura, né? O Estado é uma estrutura que deveria estar a serviço, né? E que, em algumas questões, depois de muitos debates, de muita luta e organização, eles se obrigam a fazer, né, a tarefa. O Estado é uma estrutura que deveria estar a serviço do povo, né? E como que estar a serviço do povo? Do povo que não tem dinheiro em grande quantidade, né? Como servir um povo que não tem muito dinheiro no bolso, mas que tem fome todo dia, que tem frio todo dia, que tem preocupações todo dia, tem um aluguel para pagar todo dia, né? Se esse povo não entende, muitas vezes não conhece o próprio direito que tem, né? Como vamos cobrar do Estado nossos direitos se nós não conhecemos ele? Né? Moradia, comida, educação e saúde é obrigação do Estado. E olha que a reforma agrária pode, de uma tacada só, resolver quase só todos com reforma agrária se resolve essa estrutura.
E a reforma agrária que eu falo não é aquela reforma agrária que as pessoas podem estar pensando, essa menina do MST está pensando que tem que pegar todo o bolão de terra e sair dividindo com todo mundo. Não. É uma reforma agrária responsável, é uma reforma agrária consciente de que hoje a aptidão também pela produção de alimento ela não é uma coisa como antigamente, né? Que as pessoas saíam no êxodo rural, saíam tristes, querendo voltar para o campo. Hoje, os filhos dos camponeses que já foram urbanizados, né? Muitas vezes têm dificuldade de viver no campo, né? E outra, é importante nós saber que hoje, ao contrário do êxodo rural, nós estamos tendo um êxodo urbano. Porque as cidades estão insustentáveis. A prática da violência, a insegurança, né? A ansiedade. Nós estamos num século de ansiedade, onde as pessoas elas não estão mais tendo controle mental. Elas estão tendo surtos psicóticos sociais. Sim. Né? E vem do que tudo isso? E é bem do engraçado. modo de vida, né? Uhum. O modo de vida Isso. urbano. Vem de não entender a estrutura. É necessário nós, cidadãos, entender essa estrutura. Que nós dependemos de entender ela para poder desenhar ela a nosso favor. E quando você fala assim da ansiedade, também me ocorre uma outra coisa, que hoje, quem sabe, os filhos dos camponeses que foram tirados de suas terras e acabaram tendo que vir para a cidade, trabalhar em várias outras atividades, como pedreiro, carpinteiro e outras dessas atividades. Os filhos hoje são médicos e tal, e eles vivem a sociedade. Qual que é a primeira coisa que eles pensam? Assim? Primeira coisa não, mas muitas vezes eles pensam assim, puxa vida, eu estou precisando de ir para o mato, né, para arear a minha cabeça. Você vê quanto a natureza ela é benéfica nesse sentido, né? Sim. E por que ele sente que o estresse está naquele monte de cimento no qual que ele está rodeado, né? E que uma coisa que pode ajudar é o contato com a natureza, e, nesse sentido, a reforma agrária tem tudo a ver, né? Tem. E, assim, para além disso, quando a Adriana falou de como fazer reforma agrária, né? Quando a gente olha, né, para a reforma agrária no Brasil, você vê a ocupação acontecendo, né? Processo de ocupação, toda aquela luta para ficar, para permanecer naquele local. Aí, depois, o INCRA vai declarar se a terra é produtiva ou improdutiva. E isso, você me fez lembrar de uma coisa tão interessante, de uma coisa que já aconteceu na minha vida. Durante um tempo, eu trabalhei numa escola particular. Fiquei 10 anos num colégio particular. Acho que não tem problema eu falar aqui, Colégio Dom Bosco de Telêmaco Borba. E, em uma ocasião, falaram assim, a gente vai receber uma aluna de intercâmbio. Eu falei, que legal, né? Uma experiência diferente. Ela fala espanhol porque ela é mexicana. Passou algumas semanas, ela chegou, ela veio pelo Rotary. E aí, no meio da aula, eu estava falando sobre reforma agrária e falando sobre o Brasil, sobre todo o contexto do Brasil. E ela falou assim, meu pai recebeu uma terra lá no México, no sul do México. Eu falei, mas vocês moram na terra? Não, a gente mora na cidade tal, mas o meu pai ele fez uma inscrição e ele tinha o desejo de ter uma terra e o governo fez uma reforma agrária no país e meu pai recebeu uma terra. E aí, meu pai tem lá os seus funcionários, as pessoas que trabalham para ele, a gente vai em alguns períodos, mas nós somos assentados também e recebemos... Lá eles não chamam, né, de MST, eles têm uma outra denominação, mas eles são assentados de reforma agrária. Pergunta se eles não tinham uma casa para morar. Eles tinham uma casa para morar. Mas eles fizeram uma inscrição. Então, o governo tem essa responsabilidade de identificar quem são as pessoas que gostariam de estar em contato com a terra, trabalhar na terra, né? Ter um pedaço de terra. Ele faz essa classificação, essa distribuição, né? E a Via Campesina? A Via Campesina, que é um movimento, né, internacional, né? Que trabalha em conjunto com o MST em muitas propostas e debates e programas agrários que o MST desenvolve junto, né? É um dos grandes incentivadores, né, do debate da reforma, porque eu insisto assim, né, e me emociona assim, você me fez quase chorar, porque é tão é tão próprio, a terra ela é tão humana quanto nós, né? As pessoas às vezes fazem uma diferença entre o ser humano não ser parte da natureza, né? Nós somos o humus da terra, né? Nós somos o humus da terra. Nós vamos voltar a ser adubo.
Então, é uma um troca, ciclo, né? É um ciclo inevitável. Então, assim, a importância de nós reaproximar as nossas crianças, adolescentes, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, desse tema é para a nossa existência futura. Sim. É para a existência futura. Falar de reforma agrária hoje não é colocar... Por que hoje, né, em 2012, começou um debate no MST, reforma agrária camponesa e popular, né? Por quê? Porque hoje, reforma agrária, distribuição de terra, condição de habitação, não é só para o camponês. Nós temos formatos hoje, Maria Rosa vai ser um modelo que o INCRA do Estado ousa dizer que vai ser um modelo nacional de um assentamento voltado para a agroecologia, produção de alimento saudável, restauração de bioma, restauração de solo, né? Porque vai ser um bloco de agrovila. Então, como que ele é? São lotes menores, não pequenos, mas menores, que ficam mais aproximados, e glebas maiores ao entorno para processo coletivo de produção saudável, né? E, ao mesmo tempo, todo um compromisso por lei existente de 20% de mata, né? Preservada, vistoriada pelo mesmo povo que ocupa a terra, porque o compromisso da terra que o governo tem de dar a terra para o trabalhador também gera para o trabalhador a responsabilidade de cuidar da terra. Sem dúvida. Né? E você tinha falado um outro aspecto também, Adriana, que eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto. Que muitas vezes as pessoas pensam no MST e pensam assim, não, eles é um grupo que quer pegar todas as terras vai sair e dividir invadindo, entre si, invasores e tal, enfim. A minha mãe, eu cheguei na casa dela, bem próximo ao período eleitoral, e ela estava me perguntando se era verdade, porque a vizinha foi visitá-la, né? E que a casa dela, por ter 100 metros quadrados, seria dividida ao meio. Então, Senhor Jesus. Então, assim, né? Tem umas coisas que a gente vê por aí, né? Sim. Duas entrevistas que a gente fez aqui, anteriores a que vocês estavam falando, veio aqui o João Laroca. Ele disse que Ponta Grossa ela tem um tamanho suficiente para ter 2 milhões de habitantes. Assim, a urbana. Sim. Só a área urbana hoje, como ela é hoje. Certo. Ela poderia ter 2 milhões de habitantes, cada família morando numa casa térrea. Então, espaço para as pessoas morarem. Para fazer essa distribuição geográfica. Aqui, vamos ele falando só do urbano Ponta Grossa. E eu vi uma outra entrevista do Stedley, num desses podcasts famosos aí, né, nacionais, em que ele fala do tamanho do Brasil, ele dá os números, o Brasil mede tanto. Né? Daí tem mais da metade disso é floresta, coisa que não dá para você replantar lá na Amazônia, por exemplo, né, dentro da Amazônia. Ou são rios, ou são cidades, né? Então, mais da metade disso está ocupado por isso. Daí resta um tanto. Para que desse tantos por cento, vamos lá, 40% dá para fazer agricultura. Quanto que a agricultura de grande porte ela utiliza? 20%. Então, tem um monte de terra agricultável, boa de plantar, para ser distribuída, né? Eu tenho... Tô escrevendo assim para mim, não é? Não estou escrevendo um livro, nada. Eu tenho... Como a gente faz muito curso de formação, né? E eu escrevo muita tese para análise de conjuntura, assim. Eu escrevendo um que diz o Brasil é um celeiro, poderia ser o celeiro do mundo na produção de comida, de diversidade. O clima é maravilhoso, o espaço geográfico é perfeito, ele tem uma diversidade geográfica de produção maravilhosa. Então, o Brasil ele poderia ser um celeiro abundante de diversidade de alimento e de produção também, de commodity, por que não, né? Mas respeitando... Aí é que está, né? Se produz commodity, se dá atenção para commodity, mas quase se criminaliza o homem do campo por produzir a semente crioula. Falar em criminalidade... Porque ela não tem a certificação, ela não tem como ser detectada, ela não pode ser uma propriedade.
do Estado ou da multinacional, né? Não é um commodity. Então, assim, é o desrespeito através dos atos que fazem com que a gente pare e realmente faça um enfrentamento, né? Para defender o homem do campo e defender o produtor rural e o respeito que esse homem tem que ter, né? Porque é dele a agricultura. A agricultura hoje, em grande escala, ela só existe porque o pequeno camponês que surgiu da terra e desenvolveu as técnicas que foram se aprimorando e se tornando hoje o hall do mercado. A verdade é que no quesito mercado agrônomo, a agricultura deu um salto na questão de especulação fundiária. A agricultura brasileira deu um salto enorme, né? Ela virou um atrativo para multinacionais, investidores externos, né? E isso fez de nós, os pequenos produtores, ficar um pouco mais invisível. Então, se a gente não se posicionar e retomar, né, a importância que tem esse homem, essa mulher que trabalha no campo e que produz alimento e também produz, né, boa comida, boa carne, boa banha, bom peixe, né? Produz um espaço saudável para um momento de lazer, né? Os nossos lugares são lindos. Tem uma cachoeira atrás da minha casa. Eu dou risada, eu falo assim, eu tô indo lá na minha banheira de hidromassagem. Porque, assim, ó, é só vivendo e vivenciando. E daí que tá. A gente vive em Ponta Grossa. Eu amo essa cidade. As características dela eu gosto. Eu gosto de viver numa cidade onde eu estou a 15 quilômetros rapidinho do centro e tem um rio, tem uma natureza exuberante. Os Campos Gerais é lindo e merece ser cuidado com mais atenção e ser mais observado, porque existem muitos camponeses nos Campos Gerais. Existe ainda muito vestígio do êxodo rural nos Campos Gerais. Sem sombra de dúvida. E assim, quando a Adriana traz, né, toda essa questão da resistência, né? O tema da Romaria da Terra é resistir, organizar para a fome saciar. Que bonito, né? Lindo. Essa é a frase, né? A frase engajadora. E, assim, em todos os materiais a gente vê muito forte, assim, como a fome, ela está presente, né? Ela está presente principalmente nas grandes cidades. Né? Quanto maior a cidade... No Paraná tem fome? No Paraná tem fome, né? Era uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, porque há uma certa noção na cabeça da maioria das pessoas, né, que às vezes não presta atenção em pessoas que estão muito próximas delas, né, de que não, o Paraná é um estado rico, é sul do Brasil, e essas conversas. Propaganda né? fake do Ratinho Júnior. No Paraná tem fome, sim, né? Ela grita. Quem está nos municípios, né, nos pequenos municípios também percebe que ela está presente e que ela é algo que a gente precisa, inclusive, estudar mais e pesquisar mais. Porque isso tem a ver com educação, muito a ver com educação. Isso tem a ver com reforma agrária. Isso tem a ver com trabalho, com oportunidades de trabalho, como que a gente pensa o mercado e como que a gente pensa a formação profissional. E isso, assim, a gente passa de uma forma muito séria por educação. Quando a gente pensa assim, eu quero melhorar os dados do IDEB do meu estado, né? O índice da educação básica. Mas, assim, cada região tem a sua vocação, cada região tem as suas potencialidades, e eu tenho que pensar a educação olhando para essas potencialidades, que tem a ver com as atividades econômicas também. Eu não posso querer que uma região ela só se prepare para atender uma atividade, um setor produtivo. Eu preciso olhar para uma região e pensar que ali naquela região tem uma diversidade muito grande e que todos os estudantes, os jovens, as pessoas adultas que vão inserir-se no mercado de trabalho devem poder ter esse poder de escolha de para qual atividade econômica que eles querem. E a gente percebe que isso é uma das coisas assim que a gente tem tido muito problema,
de eles não poderem fazer essa escolha de permanência no campo ou de fazer um curso técnico voltado para atividades do campo. Então, quando lá no início eu já falei sobre essa questão da parte técnica, da falta de formação, é porque realmente ela está, sabe, judiando bastante da agricultura familiar nesse sentido. Eu ia fazer uma pergunta, mas para a gente finalizar, infelizmente, olha, já passou quase uma hora, hein? A gente Sério? batendo papo Nossa. aqui. E, infelizmente, o nosso tempo é curtinho. Sim, que pena. E o papo é tão bom, né? Tão interessante, tão gostoso, que, lógico, a gente vai precisar de que vocês voltem outras vezes, enfim, para a gente bater papo. Mas eu ia fazer uma pergunta que, de certa forma, eu acho que você já respondeu, que eu queria que cada uma de vocês dissesse assim, o que cada pessoa individualmente... Você falou muito da importância da educação, né, Maristela? Claro, você é professora, você ainda tem... A educação é tudo, mas, enfim, você ainda tem um acento ainda maior por conta da sua própria atividade, né? Mas, se for outra coisa também, você pode salientar o que você diria para essas pessoas, para cada pessoa que está vendo ou ouvindo o nosso podcast hoje, como que elas podem, quais as ações práticas que as pessoas podem fazer a partir de agora, ou no seu futuro próximo, para que os governos possam adotar uma agricultura mais sustentável, para o bem delas, para o bem de todos, né? Quer começar, Adriana? Quer que eu... Pode falar, prof. Pode ficar à vontade, você. Mas eu ia dizer assim, o que eu queria dizer para todo mundo é se mexa. Se mexa porque vale a pena. E em 2014, quando a gente decidiu se mexer e começar todo um debate, e aí a gente foi até muitas vezes hostilizado e não bem-vindo, quando a gente começou a discutir o deserto verde, hoje a gente tem resultados práticos, né? A empresa Klabin, ela, por exemplo, contratou uma terceirizada que realiza um trabalho no município de Embaú e eles fizeram a recuperação de mais de 600 nascentes. Puxa vida, que legal. Tá? A gente teve milhares de distribuição de mudas. A gente teve a parceria, uma empresa que trabalha sustentabilidade e educação ambiental, com a educação para desenvolver ações conjuntas, junto com o município, né? Então, assim, vale a pena se mexer. Dá trabalho, mas a gente precisa se mexer. E se a gente não aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para cobrar dos gestores, e daí, agora falando mais direcionado para os governos mesmo, seja esfera estadual, municipal e federal, nós precisamos que eles olhem para a agricultura familiar com a potencialidade que ela tem, que é essa aqui que a gente conversou. A maior parte da comida do povo, ela vem da agricultura familiar. Então, como que ela está sendo tratada? Quantos técnicos o meu município tem para a agricultura familiar? Que tipo de tecnologias tem para a agricultura familiar? Tem que cobrar do governo federal? Vamos fazer isso. Tem que cobrar do governo estadual? Vamos fazer isso. Então, é o nosso momento de dizer assim, espera aí, tecnologia não é só para o agronegócio, né, e para o latifúndio. É também para a pequena propriedade, para a agricultura familiar, porque o agricultor familiar também merece ter qualidade de vida para trabalhar. Sim. Ele também merece trabalhar sem o sol escaldante na cabeça dele, com um trator com cobertura. Deixa eu ver se eu compreendi, Maristela. Se eu me interessar mais por esse tema da reforma agrária, da soberania alimentar, é possível que cada vez que eu vá no supermercado, eu não saia brabo lá de dentro, de ter que pagar quase todo o meu salário lá dentro? Sim. Na verdade, reforma agrária, soberania alimentar, produção de alimento saudável é uma garantia de que o preço também no mercado vai baixar, né? Perfeito. O investimento para a produção de alimento saudável ele é menor, o trabalho é maior, por falta de implementos tecnológicos dentro do campo de trabalho da produção saudável, né? Então, existe trator para passar veneno, mas não existe tecnologia para passar adubo foliar, né? Que renda mais. Existe veneno para secar mato, mas não existe um equipamento tecnológico que ajude o produtor a carpinar ali com menos sofrimento, em grande escala, né? Existe potencialidade na produção de alimento para produzir até 100% dos alimentos. E
e sustentar, né, os municípios e as cidades. Mas o que não existe é essa tecnologia. Tá, O então MST quero que você responda a mesma coisa que eu perguntei para a Maristela. No técnico, que as no pessoas prático. têm que fazer? No prático, em julho, nós semeamos 30 toneladas de semente de palmito jussara no norte Foi lindo isso, né? Eu do ouvi essa Paraná. matéria. Que legal. Né? Restaurando ali a Mata Atlântica, né? Isso são coisas práticas que mudam o contexto do mundo, né? Plantar mais árvores, Isso. não desmatar, separar o lixo, doar alimento, plantar pensando não só no subsídio econômico, mas sim em quantas pessoas querem ter o prazer de comer uma saladinha gostosa e não tem o dinheiro para comprar e que ela não é proibida de comer. Ela não pode ter essa proibição de acesso ao alimento, né? O MST doou de 2019 a 2022 mais de 400 toneladas de alimento, entre marmitas que são servidas, né, em praças públicas, alimentação doada em pastorais de criança. Não é a gente não fica feliz. A gente ficaria feliz se não precisasse, se a fome não existisse mais, numa terra que é tão próspera, que nem o Brasil, né? Se organizasse, o Estado se organizasse para combater a fome, mas dar dignidade para o povo, não esmola. Porque esmola não é dignidade, né? Então, tem que ter mais força jurídica e política para que a movimentação dessa máquina pública, que é o Estado, venha a serviço daqueles que mais precisam para trazer mais igualdade, né? Para levar o cidadão ao patamar de respeito, de honra, de dignidade. É isso. Bacana. Poxa, emocionante essa entrevista hoje. Quero agradecer muito a vocês duas, né, por ter a disposição de vir aqui. Né? A Maristela ainda veio de Embaú, né? Sim, mas foi um prazer. Que bom. Muito obrigado mesmo a vocês. E fiquem espertas que logo, logo a gente vai ter que convidá-las novamente, porque esse tema é muito bacana. Eu quero agradecer, assim, muito pela oportunidade de estar conhecendo a Adriana aqui também, pela oportunidade de ser debate. Aproveitar esse momento para convidar todos, participem da Romaria da Terra. É um momento de oração, é um momento de fazer essa reflexão, né, entre o sagrado e o humano, entre a importância que tem, né, os povos tradicionais. Dizer, assim, que, com certeza, a transformação ela está na nossa ação. E que, muitas vezes, a gente precisa se levantar para dizer também aquilo que está errado. Eu, durante muitas vezes, fui até hostilizada, sofri a pressão por ter dito aquilo que estava errado. E hoje eu não me arrependo nem um pouco. Porque os frutos positivos vieram junto com isso. Bacana. Obrigado, Adriana. Eu também agradeço muito, né, por essa oportunidade. Sempre que quiser e que eu puder, estamos às ordens, né? Legal. E é um prazer debater, falar, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, um espaço onde a gente sabe que vai alcançar mais pessoas, né? Bacana, obrigado a vocês e obrigado também a você que esteve com a gente nesse um pouco mais de uma hora desse debate tão interessante, tão instigante, né? E se você gostou dessa entrevista, faça como eu já disse no começo do vídeo, compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e assim você vai estar colaborando também com esse espaço que a gente tem utilizado para falar de coisas que são importantes para todos nós. E se na semana que vem você tiver afim de papo, a gente se vê com mais um episódio. Até lá!